Hoje vamos falar sobre unidade motora e contração muscular, um dos temas mais importantes da biomecânica e cinesiologia. Você sabe o que é uma unidade motora? Já ouvi falar, mas não sei definir com precisão. A unidade motora é a unidade funcional básica do sistema neuromuscular. Ela é composta por um neurônio motor alfa e todas as fibras musculares que ele inerva. Então, cada neurônio motor alfa controla várias fibras musculares ao mesmo tempo? Exatamente. E o número de fibras musculares recrutadas varia de acordo com a função do músculo. Existem unidades motoras pequenas e grandes. Qual a diferença entre elas? As unidades motoras pequenas estão presentes em músculos que precisam de precisão e controle fino, como os músculos dos olhos e dos dedos das mãos. Elas geram forças pequenas, mas permitem um controle detalhado dos movimentos. Já as unidades motoras grandes estão em músculos que realizam movimentos mais amplos e com maior força, como os do quadríceps. Eles produzem forças maiores, mas com menos precisão. E como ocorre o recrutamento dessas unidades? Seguimos o princípio do tamanho. Neurônios motores menores são ativados primeiro, seguidos pelos maiores conforme a necessidade de força aumenta. Isso significa que, em um movimento leve, apenas as unidades motoras pequenas são ativadas? Isso mesmo. Mas se for necessário mais força, unidades motoras maiores são recrutadas progressivamente. E os tipos de fibras musculares? Elas influenciam a contração? Com certeza. Existem 3 tipos principais de fibras musculares, cada uma com características próprias: fibras tipo I vermelhas, contração lenta, alta resistência à fadiga, usadas para postura e atividades de longa duração. Fibras tipo IA brancas, contração rápida, resistência intermediária à fadiga, usadas em atividades de força moderada. Fibras tipo IB brancas, contração muito rápida, baixa resistência à fadiga, usadas em movimentos explosivos como sprint e saltos. Então, dependendo da atividade, um tipo de fibra será mais dominante? Exatamente. Corredores de maratona, por exemplo, têm mais fibras do tipo I, enquanto velocistas e levantadores de peso possuem maior proporção de fibras do tipo IB. E como isso se relaciona com os tipos de contração muscular? Ótima pergunta! Existem 3 tipos principais de contração muscular: contração isométrica. O músculo gera força, mas não muda de comprimento. Exemplo: segurar um peso sem movimentar o braço. Contração concêntrica. O músculo gera força enquanto se encurta. Exemplo: fase de subida no bíceps. Contração excêntrica. O músculo gera força enquanto se alonga. Exemplo: fase de descida no bíceps. Então, durante um exercício como agachamento, tem contração concêntrica e excêntrica? Exato! Ao descer no agachamento, os músculos da coxa realizam contração excêntrica para controlar o movimento. Ao subir, ocorre a contração concêntrica, gerando força para levantar o corpo. Muito interessante! E como a velocidade afeta a geração de força? Isso está relacionado à relação força-velocidade. Quanto mais rápido o músculo encurta, menor é a força que ele consegue gerar. Já em contrações excêntricas, a força pode ser ainda maior do que em contrações isométricas ou concêntricas. Então, em um treino de força, posso controlar a velocidade para otimizar o desempenho muscular? Isso mesmo! Na fisioterapia, controlamos a velocidade e o tipo de contração para diferentes objetivos, como fortalecimento muscular, reabilitação pós-lesão e melhora do desempenho esportivo. E os diferentes papéis dos músculos no movimento? Os músculos podem desempenhar funções diferentes, dependendo do movimento. Agonista, principal responsável pelo movimento. Exemplo: o bíceps braquial na flexão do cotovelo. Antagonista, se opõe ao movimento do agonista. Exemplo: o tríceps na flexão do cotovelo. Sinergista, auxilia o agonista no movimento. Estabilizador, mantém a estabilidade da articulação para o movimento ocorrer de forma eficiente. Agora tudo faz mais sentido. Então, dependendo do exercício, um músculo pode ser agonista em um momento e antagonista em outro? Exatamente. Por isso, entender biomecânica é essencial na fisioterapia.
E como o ciclo alongamento-encurtamento se encaixa nisso? O ciclo alongamento-encurtamento, CAI, ocorre quando o músculo realiza uma fase excêntrica seguida de uma fase concêntrica, aproveitando a energia elástica armazenada no tendão para gerar mais força. Isso acontece, por exemplo, ao saltar? Perfeito! Antes de um salto, flexionamos os joelhos e alongamos os músculos das pernas. Essa energia armazenada melhora o desempenho do salto e reduz o risco de lesões. Agora que você entendeu os conceitos principais, na próxima aula vamos aplicar esse conhecimento em avaliações musculares e prescrição de exercícios terapêuticos.